Vamos abrir nossas Bíblias em Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6. Vamos ler dos versos 1 a 8. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disto ouvi a voz do Senhor, que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. João capítulo 12, verso 37. João 12, 37. E embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele, para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer, porque Isaías disse ainda: Cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. Lembrando que esse verso 40 é uma citação de Isaías, capítulo 6, verso 10, quando Isaías teve a visão da glória do Senhor. Isso disse Isaías porque viu a sua glória e falou a respeito dele. Até o verso 41. Irmãos, nós demos 2 passos até aqui. Primeiro, falamos um pouco sobre visão espiritual, visão celestial. E a indispensabilidade dessa visão para reger nossas vidas com o Senhor, nossa relação com o Senhor. Não há como adorarmos o que não conhecemos. As palavras de Paulo para aqueles atenienses, quando pregava o Evangelho naquele Areópago, e tinha visto naquela cidade altares, e um deles ao Deus desconhecido. Não há como adorar aquilo ou aquele que não conhecemos. Então, visão celestial, em primeiro lugar, toca a nossa relação com o Senhor. Adoração não é um ato de baixo para cima. Adoração é um ato que tem sua origem na revelação do próprio Senhor. Nosso Senhor se revela, então nós o adoramos. Certamente que, pelas nossas deficiências, de muitas maneiras, e que o Senhor nos ajude, entendemos a adoração como algo que fazemos para Deus, digamos assim. Mas, na verdade, a adoração é uma reação espiritual à revelação do Senhor. Não é uma ação, é uma reação. Então, quando o Senhor se revela, a Bíblia chama isso de glória. Glória é quando Deus se manifesta. E quando Deus se manifesta, a reação do homem que o vê é adoração. Então, essa é a história de Isaías em capítulo 6. Começamos de novo com o primeiro ponto que destacamos dentre as chaves para o serviço cristão, que tem sido nosso encargo. A primeira que vimos foi exatamente visão espiritual, visão celestial. E vamos entrar no panorama de Isaías para dar mais um passo, seria a nossa terceira chave, que encontramos aqui mesmo nesse texto, e interessante que ela se mostra como consequência da primeira, que é visão, exatamente visão celestial. E vamos chamar essa terceira chave de encargo espiritual. Então, o primeiro aspecto, visão espiritual, visão celestial. Já falamos
bastante sobre isso, ainda temos falado. Depois, nós vimos a importantíssima questão do caráter de Cristo sendo, porque é progressivo, formado em nós pelo trabalho da cruz. E com a ajuda do Senhor, por sua misericórdia, podemos ver um pouco do que significa de maneira muito prática esse trabalho da cruz. Se você ler muitos livros, especialmente daqueles irmãos que tinham mais clareza relacionada a esse assunto, J.S. Penn Lewis, que sei que é do conhecimento aqui de vários irmãos, Austin Sparks mesmo, Watchman Nee e alguns outros irmãos, você vai ver esse termo, trabalho da cruz, se referindo não à obra da cruz do Senhor Jesus, mas se referindo ao trabalho da cruz em nossas vidas, como nós já explicamos. Então, se você ler apenas essa frase, isso pode ficar muito suspenso no ar. A cruz precisa trabalhar no crente, mas como? O que é o trabalho da cruz em nós? Então, por isso nós citamos aqueles 4 textos, com aquela chave: quem preservar sua vida, perdê-la. Quem perder sua vida por minha causa, achá-la. Ou seja, a substituição que o Senhor deseja fazer no crente. Uma substituição foi feita na cruz. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Outra substituição é feita no crente. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. São 2 substituições. A primeira substituição foi cumprida completamente pelo nosso Senhor Jesus na cruz do Calvário. A segunda substituição é cumprida pela ação do Espírito Santo trabalhando a cruz na vida do crente. Do contrário, nós nunca saberemos o que é não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Lembra que falamos pela manhã que costumamos importar frases de Paulo para nós e fazemos isso muitas vezes erradamente? Algo que era dele, ele descreveu como experiência dele, nós aplicamos a nós. Citamos, por exemplo, aquela frase: nós temos a mente de Cristo. Né? Ele tinha, seus cooperadores tinham, mas os coríntios não tinham. Eles andavam em ciúmes e contendas, divisões. Né? Isso não é a mente de Cristo em hipótese nenhuma. Então a mente de Cristo é formada em nós, na medida em que o Espírito Santo encontra caminho pela palavra viva e eficaz de Deus, a adaga afiada, e o arranjo das circunstâncias, a providência de Deus. Tudo isso já explicamos. Para então encontrar acesso às nossas vidas para realmente nos transformar. Então nós vamos experimentando o quê? Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Porque a pessoa do Senhor Jesus vai sendo formada em nós. Gálatas 4:19. Meus filhinhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Veja, até que. Escrevendo também um processo. Já eram salvos, claro, foram regenerados. Paulo teve inclusive uma experiência linda na Galácia, porque quando escreve essa epístola diz que aqueles irmãos receberam o evangelho de uma tal maneira que é como se Cristo tivesse sido exposto aos olhos deles como crucificado. E receberam com tanta gana o evangelho, através de Paulo, que Paulo diz que eles teriam arrancado os próprios olhos deles para dar a Paulo. Porque provavelmente Paulo tinha essa luta, essa deficiência visual de alguma maneira, essa enfermidade nos olhos. E com certeza ele passou uma crise quando pregava o evangelho pela Galácia, porque ele cita essa experiência deles arrancarem os olhos para dar a ele. Tal foi a forma como eles viram Cristo, como eles amaram esse servo de Cristo, como eles o prezaram como um mensageiro do Senhor, ou seja, cristãos no pleno sentido da palavra. Mas então eles foram assediados por judaizantes, por aquela mistura de gnosticismo com judaísmo que havia no início, né? E foram afetados. Então Paulo os amava tanto que ele escreve aquela carta severa, dizendo, não há nem saudação em Gálatas, né? Não é a maneira normal de Paulo. Paulo sempre faz uma saudação, para os Gálatas não. O encargo espiritual de Paulo pela Galácia era tão grande que ele já inicia sua carta de uma maneira solene, advertindo, chamando atenção e dizendo, ainda que desça um anjo do céu e vos pregue um evangelho que vá além do que eu vos tenho anunciado, que ele seja anátema.
Imagine, reprovado. Como se ele dissesse, anjos não entendem nada de evangelho. O evangelho foi confiado a homens. E eu prego um evangelho que eu não recebi de homem nenhum, mas por uma revelação direta do Senhor Jesus. Então ele sofre de novo por esses filhos. Ele diz que eles começaram bem, começaram no Espírito, são palavras dele lá, mas estão se aperfeiçoando na carne. Será que eles estão vivendo uma vida pecaminosa, horrível, imoral? Era isso? Os Gálatas se aperfeiçoarem na carne? Definitivamente não. Eles estavam voltando, de alguma maneira, sendo incitados a colocar de novo a sua confiança na carne. Em que sentido? Vocês já receberam o Senhor Jesus, muito bem. Agora, se vocês querem ser perfeitos, vocês precisam se circuncidar. Vocês já receberam a Cristo, ótimo. Mas lembre-se, as luas novas, os sábados, os regulamentos cerimoniais. Vocês nunca vão conseguir avançar se não praticar essas coisas determinadas por Moisés. Então Paulo falou, não. Tudo isso é sombra. Assim ele diz aos Colossenses também, né? Tudo isso é sombra das coisas que haviam de vir, porém a realidade é Cristo. Então, meus filhinhos, por quem sofro de novo dores de parto, até ser Cristo. Alguns manuscritos antigos acrescentam a palavra plenamente. Não todos, por isso não há em todas as versões. Meus filhinhos, teknos, a palavra, filhinhos de criancinhas. Por quem de novo sofro dores de parto, até ser Cristo plenamente formado em vós. Então, isso é encargo espiritual. Sabe, irmãos, na igreja de Deus, de modo geral, e o Senhor sabe com que espírito falamos essas coisas, não com sorriso nos lábios, mas com constrangimento no coração. Na igreja de Deus nós temos tido muito mais cargos do que encargos. O que Deus busca comunicar aos seus servos é compartilhar seu coração com eles, para que eles tenham encargo do Senhor. E não cargos, muito menos os chamados cargos eclesiásticos. Nós fomos chamados para sermos cooperadores do Senhor, para que o nosso coração bata em harmonia com o coração do Senhor. E isso é encargo. Nós lemos o texto sobre Isaías, já vamos comentá-lo agora mesmo. Estamos citando esses textos de Paulo, que talvez mais para o fim seria bom também lermos alguns deles que mostram a carga espiritual que Paulo tinha. Sabe, irmãos, nós não podemos ser conselheiros profissionais, faladores de mensagens, que ouviram daqui, ouviram dali, pregadores do último livro que leram, porque nada disso significa encargo espiritual. Encargo espiritual nasce de um toque no coração do Senhor, quando então Ele pode comunicar a esse vaso separado por Ele e adequadamente preparado, não é de qualquer maneira. Então o Senhor pode comunicar carga do seu coração a este vaso. Deixa eu citar um exemplo breve. Se você já leu o livro de Ezequiel, ele é um livro interessante e profundo, em muitos sentidos. Mas uma das perguntas que fazemos logo nos 8 primeiros capítulos de Ezequiel é por que o Senhor mandou Ezequiel fazer aquelas coisas que o Senhor mandou. Dormir 300 e tantos dias, 100 e tantos dias, de um lado do corpo. Depois dormir tantos outros dias só de um outro lado do seu corpo. Depois cozinhar a sua comida em fezes de homens. Ezequiel achou aquilo tão horrível que como se pedisse misericórdia ao Senhor. Então o Senhor permitiu que ele cozinhasse a sua comida usando adubo de animal para aquecer a sua comida. Para que isso, irmão? Nós temos um Deus caprichoso? Que histórias são essas? Por que isso? Qual é o motivo? Deus desejava comunicar ao profeta o que ele, Deus, estava sentindo com relação ao seu povo. Porque o seu povo tinha se tornado totalmente desagradável aos olhos, às narinas, ao estômago do Senhor. Com Isaías a mesma coisa. Eu estou cansado, disse Isaías para o povo do Senhor, como profeta do Senhor, dos vossos ajuntamentos solenes.
associados com iniquidade. O Senhor diz por Isaías que ele tinha náuseas dos cultos que eram oferecidos a ele. Então ele queria comunicar a Ezequiel o quê? Esse sentimento mesmo. Isso é o que eu sinto com relação ao meu povo. Eles são meus, eu nunca negarei a minha aliança com eles, então não confundamos as coisas. Os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Isso é uma questão. A outra questão é que esse nosso filho, que é filho, e a filiação não pode por nada ser negada, porque é uma questão biológica, certo? Mas a herança pode ser tirada dele. E antes disso, mesmo sendo filho, ele pode se tornar para nós, como pais, desagradável. Não afetará, ou não devia afetar, nosso amor por ele, porque amor é incondicional. Se é o amor do Senhor, é incondicional, não depende do outro. Não afeta a nossa aceitação, porque a aceitação também é incondicional. Foi assim que o Senhor nos aceitou. Mas nós não podemos olhar para esse filho e dizer: esse é o meu filho amado em quem eu me comprazo. Não é, irmãos? Muitas vezes poderíamos ter que dizer de nossos filhos: esse é um filho em quem eu não me comprazo. Não é essa a história? Então o Senhor, naquela hora do povo de Israel, quando esses profetas todos foram levantados, essa era a história. Ele dizia para o seu povo que ele não tinha prazer neles. Mas ele reiterava as suas promessas. Há um texto também lindo em Isaías 52, quando ele diz que aqueles que eram chamados não meu povo, seriam chamados meu povo. E aquela que era chamada desolada, seria chamada casada. Não é? Porque o Senhor não nega a sua aliança. Mas ainda assim, ele transmite para o seu povo a inadequação do povo diante daquilo que satisfaz o Senhor. E sabe por que ele faz isso? Mais uma coisa aqui. Não é porque ele é um Deus caprichoso. O motivo é, Deus sabe que nada daquilo que não traga satisfação para o próprio Deus pode trazer uma satisfação definitiva para o seu povo. Pode trazer satisfação transitória para o seu povo, mas não satisfação definitiva. Então, irmão, se Deus é o nosso amado Pai, Ele sabe que nada que não esteja de acordo com o coração dele como Pai pode nos realizar plenamente. Você acha então que Ele nos deixaria viver da maneira como queremos? A não ser que Ele não nos amasse. Mas se Ele realmente nos ama, Ele tem que colocar a sua mão. E é isso que Ele faz, porque nos ama. Repreende, açoita, disciplina a quantos ama. Porque recebe por filhos. Ora, que filho há a quem o Pai não corrige. Então ele está transmitindo o coração dele a Ezequiel, a Isaías, a Jeremias, a Oséias. Por isso eles viveram como viveram. Para que eles não fossem faladores de mensagens da parte de Deus. Mas eles tivessem uma carga no coração deles. E acho que com isso nós já sabemos identificar o que é um profeta. Não é alguém que fala mensagens. Não é alguém que frequentou bancos de seminários. Por si e em si mesmo. Mas é alguém que tem recebido carga do coração do Senhor. E esse foi Isaías, e foram todos os profetas, e foi Paulo. Então, voltemos ao texto de Isaías. João já nos disse aí, você acompanhou João capítulo 12, João já nos disse, citando, olhe com atenção o capítulo 12 de João, se você ainda o tem aberto aí. João citou 2 textos de Isaías. Você já reparou essa leitura com cuidado? Quais são? Onde eles estão? O primeiro é: Senhor, quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor. Isso é Isaías quanto? 53. Depois ele diz: endureceu-lhes o coração, cegou os seus olhos, fechou os seus ouvidos para que ouçam, não entendam e sejam por mim curados. Isso é Isaías quanto? 6, versículo 10, como já vimos. Por que João cita essas 2 referências? Ele vai explicar. Olha a explicação. João 12, 41. Isso disse Isaías. Por quê? Viu a sua glória. Onde que Isaías viu sua glória?
Isaías capítulo 6. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. Santo, santo é o Senhor, toda a terra está cheia da sua glória. E 41 ainda aí de João 12:41. E falou a seu respeito. Quando que Isaías falou a respeito do Senhor? Aqui nesse contexto, Isaías 53. Aquela pregação do Evangelho, irmãos, que nem no Novo Testamento encontramos uma linguagem igual. O cordeiro mudo perante os seus tosqueadores que não abriu a sua boca, a raiz de uma terra seca sem aparência nem formosura. Que capítulo, né? Onde Isaías descreve o Cordeiro Redentor. Então Isaías falou a respeito dele. Pessoa de Cristo e a obra de Cristo. E na primeira frase do verso 41, viu a sua glória. Isso é Isaías capítulo 6. Agora, nessa chave encargo espiritual, nós vamos receber ajuda com Isaías capítulo 6, mas não sem lermos alguma coisa de 2 Crônicas, segundo livro das Crônicas. Só alguns versículos vamos destacar, mas por favor, abra sua Bíblia. 2 Crônicas 26. Se no ano da morte do rei Uzias, Isaías viu o Senhor, vamos ver muito rapidamente que rei foi esse. Uzias foi um bom rei em Israel. Ele reinou 52 anos, subiu ao trono com 16 anos de idade e reinou durante 52 anos. Algum detalhe importante para nossa ajuda. Isaías era um jovem e Uzias já era um ancião. Um rei muito ajudado pelo Senhor. Chega a dizer o texto, verso 3, que ele tinha então 16 anos, quando começou a reinar, reinou 52, conforme falamos, fez o que era reto perante o Senhor, versículo 4. Vá acompanhando, verso 5, propôs-se a buscar a Deus. Olha o final do verso 5, 2 Crônicas 26, 5. Deus o fez prosperar. Olha o verso 7, Deus o ajudou. Olha o verso 8, do meio para o fim. O seu renome se espalhou até a entrada do Egito, porque se tinha tornado em extremo forte. Verso 10 fala um pouco das suas realizações externas, né? O que ele edificou, torres, cisternas cavou, tinha muito gado. Verso 11, tinha um exército de homens destros nas armas que saíam à guerra em tropas. Verso 13, tinha um exército guerreiro de 307.500 homens que faziam a guerra com grande poder. Verso 15, parte final, divulgou-se a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado até que se tornou forte. Sabe o que está acontecendo aí? Isaías é um jovem. E ele está vendo que no trono de Israel, e olha que esse assunto do trono de Israel é importantíssimo. Aquilo é uma representação da teocracia, do governo de Deus sobre seu povo. No trono de Israel estava ninguém menos que o grande e poderoso Uzias. Então podemos imaginar esse jovem Isaías, olhamos para esse seu ícone espiritual. O grande Uzias, abençoado por Deus, muito ajudado, próspero, poderoso. E então, verso 16, inicia com a palavra mas. E o mas é que, havendo já fortificado o seu coração, ou havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração. O que Provérbios vai nos dizer? A soberba precede a ruína, e a altivez de espírito, a queda. Está aí a história de Uzias, mais um para provar para nós que os princípios de Deus não mudam, né? Então, Uzias exaltou seu coração, entrou no templo, com um incensário na mão, estava pronto para queimar incenso. Chegou o sacerdote Azarias, verso 17, com 80 sacerdotes do Senhor, homens da maior firmeza, repreenderam a Uzias,
que deve ter olhado para eles de cima para baixo assim, como que dizendo: quem são vocês? Eu sou o poderoso rei Uzias. E então ele resistiu aos sacerdotes. E no verso 19 diz: Uzias se indignou. Está vendo? Contra os sacerdotes. E ele então iria assumir uma tarefa que era proibida por Deus pelos reis, ou para os reis. Queimar incenso no altar. Absolutamente proibido. Essa é uma tarefa dos sacerdotes. Então ele se indignou contra eles. Tinha um incensário na mão para queimar incenso. Indignando-se ele, pois, contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu na testa perante os sacerdotes na casa do Senhor junto ao altar do incenso. Lepra na Bíblia não significa apenas, não aponta na tipologia apenas para pecado. Observe esse detalhe aí. Lepra aponta para a rebelião do pecado. Quando Miriam se rebelou contra Moisés, Miriam ficou leprosa. Então a lepra é uma figura particularmente da rebelião contra aquilo que é de Deus. Então Uzias se rebela e fica leproso. E a lepra lhe sai na testa. Resultado: até a sua morte, ele permaneceu leproso. Deixou seu trono e foi morar numa casa apartada. E o seu filho Jotão reinou em seu lugar. Bom, o ícone, podemos assim dizer, de Isaías foi tocado. O tempo de congruência entre o reinado de Uzias, mais um detalhe histórico aqui interessante, e a vida de Isaías e o ministério de Isaías é de 25 anos. Então, durante 25 anos da profecia de Isaías, coincidem com o reinado do rei Uzias. E Isaías era um jovem e Uzias era um ancião. Quando Isaías vê esse seu ícone, chamemos assim, tocado, esse homem tão grande, tão abençoado pelo Senhor, não há outro caminho para o jovem Isaías. Inclusive alguns estudiosos dizem que Isaías tinha em torno de 25 anos de idade. Então Isaías entra como que num parafuso espiritual, numa depressão. Esse grande homem, ajudado pelo Senhor maravilhosamente, leproso e afastado do trono. Então, até o capítulo 5 de Isaías, ele está profetizando antes desse período. Está dizendo um ai para muita gente, porque havia muita coisa errada naquele povo. Um ai para os ricos, um ai para os soberbos mesmo, um ai para os que exploram a terra. E você vai ver lá no capítulo 5 vários ais. Então ele entra no capítulo 6. No ano da morte do rei Uzias. Quando Isaías está nessa convulsão espiritual. Irmãos, Isaías não é rei. E se agora morre o rei, para onde vai o povo para o qual ele profetizava? O povo pelo qual ele tinha encargo. Essa figura tão bela no trono, agora é um leproso afastado da cidade, porque se rebelou contra o próprio Senhor, procurando exercer um ofício que não era dele. Para onde iria o povo do Senhor? Sem dúvida foi um período profundamente depressivo para Isaías. Como o Senhor o acode? Visão celestial. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. Veja mais, assentado num alto e sublime trono. Uzias estava leproso numa casa apartada até a sua morte. Jotão no seu lugar. Jotão também foi um bom rei. Mas se você ler tanto Uzias quanto Jotão, os dois reinos, você vai ver que eles foram muito mais prósperos exteriormente. Mas no que concerne realmente a andar numa obediência plena ao Senhor e santificar o povo para o Senhor, não obtiveram muito resultado, nenhum nem outro. Então, Isaías viu o Senhor no trono. Por que isso? Porque agora o Jotão já se foi, o Uzias já se foi. E o Jotão está lá no seu lugar, aprendendo ainda o que se vai fazer. Mesmo que no seu coração ele temia o Senhor e foi um bom rei. Então Isaías está nessa hora. E o Senhor o acode com a visão daquele que está assentado no trono. Irmãos, que importante.
Não foi a mesma coisa com João? João cuidou daquelas 7 igrejas do Apocalipse. As 7, segundo a história. Quando ele estava exilado em Pátimos, o coração de João era cheio de encargo espiritual. E ele então, num dia sem nuvens, de Pátimos, João poderia ver a costa da Ásia Menor, onde estavam as 7 igrejas. Então João intercedia por elas. O que aconteceu na ilha de Pátimos? Achei-me em espírito no dia do Senhor. E ouvi por detrás de mim uma voz que me dizia: o que vês, escreve em livro e envia às 7 igrejas. De Pátimos, João podia olhar aquela costa, são poucos quilômetros, até a costa da Turquia atual, Ásia Menor. E João amava aquelas igrejas e cuidou delas. Mas agora ele está exilado. E ele é o último dos apóstolos. A crise que Isaías passou com Uzias, João está passando na ilha de Pátimos. E os dois com tremenda carga espiritual. Então lá está João, cogitando para onde iria a obra do Senhor. O que seria do Evangelho? Paulo já se foi, Pedro já se foi, todos já se foram. Só João estava ali, exilado. Que visão ele tem? Ouvi por trás de mim uma voz que dizia aquilo que já citamos. O que vês, escreve em livro e envia às 7 igrejas. O que João faz? Ele diz: virei-me para ver quem falava comigo. Irmão, por que o Senhor se apresenta nas costas de João? Você já se perguntou? Por que ele não se apresenta à frente de João? O que será que o Senhor quer dizer? Em outras palavras, o Senhor está dizendo assim: João, as 7 igrejas que você vê na terra, deixe-me mostrar onde elas estão. Então ele virou e viu 7 candeeiros de ouro. E entre os candeeiros, um semelhante a filho do homem, que fazia o quê? Passeava no meio dos 7 candeeiros. Está claro o que ele está dizendo para João? João, você vai passar, mas eu e as minhas palavras nunca passarão. João, o seu serviço terá um fim, mas o meu serviço nunca tem fim. Eu sou o sumo sacerdote no trono, que vivo para interceder pelos que são meus. Sem palavras, João teve essa mensagem comunicada a ele. Ele orava por aquelas igrejas na terra, seu encargo. E ele as viu de Éfeso a Laodiceia, os 7 candeeiros. Ele os viu diante do sacerdote, que passeava no meio deles e cuidava deles. Mais que isso, João viu que a sua aparência era gloriosa. Então ele viu quem cuidava dessas 7 igrejas. A obra do Senhor não cessaria. A intercessão do Senhor não cessaria. Os servos do Senhor que viriam depois de João não cessariam de receber entendimento e revelação da parte do Senhor. Porque é dito lá que João, verso 16, se não me engano, de Apocalipse 1, 16, ele vê na mão direita desse, que ele contemplou glorioso, 7 estrelas. O que são essas 7 estrelas? Os mensageiros das 7 igrejas. E é dito que, num único versículo, mão direita 7 estrelas, o seu rosto resplandecendo como o sol na sua força, e da boca saindo-lhe uma afiada espada de 2 gumes. Não é interessante? No mesmo versículo. O que isso parece nos comunicar? O Senhor está dizendo para João: está vendo aqui, João, 7 estrelas, os mensageiros das 7 igrejas? Você está vendo meu rosto resplandecendo? Você está vendo essa espada afiada saindo da minha boca? João, esteja certo, você vai passar, mas os meus mensageiros, que sustento na minha mão direita, eles sempre verão a glória do meu rosto e sempre ouvirão a palavra da minha boca. E a igreja do Senhor por todos os séculos seria sustentada por esses mensageiros. Em outras palavras, pelos cooperadores do Senhor. Irmãos, que consolo. Nós já temos 2000 anos de história. A igreja foi
massacrada, pisada, e fez-se tudo com ela. Quanto mais os dias se passaram, mais evidente ficou que o sumo sacerdote está no trono. E que é ele quem guarda o seu testemunho na terra, os seus 7 candeeiros. A igreja do Senhor é tão invencível quanto o Cristo do Senhor. Sobre essa rocha eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Foi isso que João viu em Patmos. Que visão consoladora e terrível ao mesmo tempo. Então ele cai, não é, aos pés do Senhor como morto, lembra-se? Como Daniel, que nós vimos. E é dito que o Senhor também põe sua mão direita, porque fala de poder, né, destra, sobre João, e dá para ele 4 revelações. Que são 4 revelações aos mensageiros de Deus, aos cooperadores de Deus, que nunca podem ser perdidas. Ele diz assim, primeira, não temas. Essa é a primeira. Cada um de nós que tem cooperado com o Senhor nos seus interesses, precisamos ouvir isso antes que o nosso pé saia da cama e pise o chão, cada manhã. Não temas. Em Mateus 10, o Senhor disse assim para os seus discípulos, não temais aqueles que matam o corpo e depois disso nada mais podem fazer. Não é maravilhoso? Conta-se de um missionário que estava numa situação dessa, em uma região pagã, e foi preso então e ia ser morto por aqueles que iriam então executá-lo. E é dito que ele olhou para ele, sabe o que ele disse? A única coisa que vocês podem fazer comigo é tirar a minha vida. Nada mais. Primeira revelação do Senhor a João e a nós, os cooperadores do Senhor. Não temas. A segunda, eu sou o primeiro e o último. Por que isso é importante para nós, os mensageiros do Senhor? Porque aquele que começou uma boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então eu sou o primeiro e sou o último. Mais uma revelação importante. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. E a quarta, eu tenho nas mãos as chaves da morte e do inferno. Que maravilha, irmãos. Então, todo esse assunto comunicou reiteradamente e renovou, então, o encargo do Senhor no coração de João. Nós sabemos que dali João não partiu para o Senhor, segundo a história. Ele deixa a ilha de Patmos e volta a servir ao Senhor, até muito velhinho. E talvez tenha partido para o Senhor em Éfeso. Então, essa foi a história do encargo de João. Com Isaías, com todos os profetas, a mesma coisa. Está lá Isaías na sua depressão, como já explicamos. E finalmente o rei Uzias morre. Quem sabe Isaías tinha esperança que Uzias fosse curado da sua lepra. Miriam foi curada da sua lepra. Por que Uzias não poderia ser? Então Isaías, de alguma maneira, tem a sua esperança em Uzias. Então chega o ano da morte do rei Uzias. E o que o Senhor tem agora para dar para Isaías é uma visão daquele que se assenta no trono. Mas interessante, não apenas assenta no trono no sentido real, porque é rei, mas a palavra usada aqui, no capítulo 6 de Isaías, verso 2, diz, as abas das suas vestes enchiam o templo. A palavra para abas aqui não é uma palavra comum. Consulte e você vai ver. Ela se refere às orlas das vestes dos sacerdotes. Então você está vendo o que Isaías viu? Isaías viu um rei no trono, mas que também é um sacerdote. E as abas das vestes desse sacerdote enchiam o templo. O que isso significa? Uzias, podemos dizer, profanou o templo, buscando queimar incenso, né? Foi reprovado pelo Senhor. Uma situação crítica. Mas o que Isaías vê?
o rei no trono, e as abas desse, que também é sacerdote, rei sacerdote, elas enchem o templo, a casa do Senhor. O que está sendo garantido para Isaías? Que o Senhor continua no trono e que o seu templo continuará sendo cuidado por ele. E a sua glória seguirá, a glória da sua aliança seguirá com o seu povo. Então isso não é apenas um detalhe da visão de Isaías, é um detalhe muito importante. As abas da sua veste enchiam o templo, porque ele viu dessa maneira, né? Nunca perca os detalhes das Escrituras, irmão. Para consolá-lo, talvez bastasse ver o rei no trono, né? Mas ele precisava ver realmente mais. Ele precisava ver que a casa de Deus é o lugar da glória de Deus. E Deus não iria virar o seu rosto para a sua casa, por causa da sua aliança fiel. Então as abas das suas vestes enchiam o templo. O que mais ele viu? Serafins voavam ao redor dele. Uzias tinha 307.500 homens, destros para a guerra. Isaías viu apenas alguns serafins. Mas esses serafins voavam em torno dele e diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Como que dizendo, Isaías, não confie em poder de homens. Não confie em 307.000 homens destros para a guerra. Porque o Senhor é servido pelos seus ministros. Hebreus 1,14. Os anjos são espíritos ministradores enviados para serviço daqueles que hão de herdar a salvação. Então foi tão impactante essa visão para Isaías, que ele diz: ai de mim, eu estou perdido. Nós temos um Isaías até o capítulo 5, e temos outro Isaías a partir do capítulo 6. Quando realmente a visão de Cristo não tem sido clara aos nossos olhos, nós temos ais para todos, menos para nós. Mas quando a visão da glória de Cristo tem sido clara para nós, nosso primeiro ai é para nós mesmos. Ai de mim, estou perdido. A palavra aqui no hebraico é damá, que significa mudo. Então, na verdade, Isaías disse: ai de mim, fico mudo, ou ponho a mão na minha boca. No sentido, não sou digno. Como Jó fez quando o Senhor tratava com ele a partir daquele redemoinho. É dito: Jó pôs a mão na sua boca e disse: não replicarei. Né? Então Isaías diz: ai de mim, fico mudo, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e meus olhos viram o Rei. Que frase é essa? Visão espiritual. A primeira chave que compartilhamos. Agora, a segunda chave que compartilhamos foi o trabalho da cruz em nós, não é? Olhe o texto de Isaías. Veja, versículo 6. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Essa é uma figura da cruz. O Senhor tirou aquela brasa viva do altar para tocar os lábios de Isaías. Só o trabalho da cruz pode nos dar lábios adequados para falar pelo Senhor. Terceiro, que é a nossa terceira chave agora, encargo. Vamos ver se o Senhor comunicou então agora encargo para Isaías. Então olha a ordem de novo. Primeiro, visão espiritual. Segundo, trabalho da cruz. A tenaz, a brasa viva, purificando os lábios de Isaías. Só o trabalho da cruz nos purifica, como nós vimos. Terceiro, encargo. Verso 8. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Que lindo, irmãos. Porque nós estamos tratando daquele que é o Todo-Poderoso, que não precisa fazer essa pergunta, né? Que tudo pode fazer a seu tempo, a seu modo, do jeito que ele quiser. Mas ele faz essa pergunta, por quê? Porque ele determinou que ele não irá fazer a obra dele sem nós. Foi ele que quis. Cuidado quando você escuta isso, para não achar que nós somos indispensáveis. O único indispensável é o Espírito Santo. Não tem mais ninguém indispensável na obra de Deus. Mas ele resolveu no seu coração, Senhor Jesus, fazer a sua obra chamando cooperadores. De Deus nós somos cooperadores. Paulo vai dizer, não é? Agora, que tipo de cooperadores? Visão celestial,
trabalho da cruz e encargo. Pense e ore sobre essa sequência, irmão. Porque isso é indispensável na obra do Senhor. Vamos servir o Senhor sem visão? Vamos servir o Senhor sem que a cruz trabalhe em nós? Que serviço é esse? Humano, obra humana, madeira, feno e palha. Nada mais que isso. E vamos servir o Senhor sem encargo? Então nós seremos profissionais da religião. Se não temos encargo espiritual, não é? Então, verso 8. A quem enviarei e quem há de ir por nós? Um dos versículos na Bíblia que coloca a trindade oculta. São vários. Nós. Deus falando no plural. Né? Deus triuno. E a resposta? Disse eu. Então aí está o encargo espiritual. Depois de Isaías ter a visão, depois de Isaías sofrer esse trabalho da cruz, essa purificação da brasa do altar, então ele diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Encargo espiritual. Amados irmãos, esse então não é um assunto qualquer. Encargo espiritual é resultado de visão espiritual e é resultado do Senhor comunicar a nós os interesses do seu coração, que só é possível se a cruz trabalha em nós. Não é? Porque cruz é o caminho da maturidade. E nós não conseguimos comunicar encargos do nosso coração para o nosso amado filhinho de 3, 4, 5, 8 anos de idade. Nós só conseguimos se ele avançar. Então ele vai compreender os desejos, os prazeres, os interesses e os encargos do nosso coração. Não é? Só na medida que a cruz trabalha em nós. Do contrário, seremos só profissionais, como há muitos em tantas áreas. Do saber humano. Também há profissionais da religião, que não têm visão, nem trabalho da cruz e nem encargo nenhum. Vamos seguir para mais um texto relacionado ao encargo espiritual. Um texto que já foi lido hoje no tempo da manhã. E vamos lê-lo novamente. Colossenses capítulo 1. Como algo já foi dito desse texto, vamos apenas ler alguns versos. Colossenses capítulo 1. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho, suplemento o que falta. Já explicamos que essa palavra fala de um déficit. O que falta das aflições de Cristo. E ele diz: eu preencho a elas na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Acho que agora esse verso já está muito claro para nós, né? Sofrimentos não para redenção, isso Cristo já cumpriu, mas sofrimentos para a edificação da igreja. A igreja não será edificada se não houver aqueles que sofrem por ela, porque o Senhor sofre por ela. Ela não está ainda pronta. E isso é encargo espiritual. Então, Paulo segue o texto e no verso 28, que eu gostaria de destacar também. Olha aí, por favor, com atenção. Terminando o 27, ele diz: Cristo em vós é a esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem, ensinando a todo homem, em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem adulto, perfeito. Palavra derivada do conhecido teleios, completo, maduro, adulto. Não teknos, teleios. Perfeito em Cristo. Por isso é que eu também me afadigo. Se Deus não chamasse cooperadores, para que tanta fadiga? Cristo está no trono. O Espírito Santo está aqui para fazer a obra dele. Então vamos cruzar os nossos braços. Né? Eu me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia, que opera eficientemente em mim. Não é uma combinação interessante? Paulo diz que ele se esforça o mais possível. Mas para que nós não achemos que é isso que conta na obra de Deus, ele diz, em outras palavras, meu esforço não seria nada se a sua eficácia
não operasse eficientemente em mim. Aquele equilíbrio entre soberania de Deus e responsabilidade do homem, né? Então está um texto maravilhoso aqui sobre encargo espiritual. Advirto, ensino, exorto, me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia. Sabe, irmãos, uma das grandes tentações que nós temos como servos e servas do Senhor é confiar na nossa experiência de jornada cristã, confiar no depósito que o Senhor tem feito em nós. Nós somos muito gratos por esse depósito, mas não podemos confiar nesse depósito. Se esse depósito não for tomado de novo, e de novo, e de novo, pelo Espírito Santo, e revitalizado, ele não tem valor nenhum. É só um depósito. Então Paulo diz, eu me esforço o mais possível, segundo a sua eficácia que opera em mim. Então, esse é o tema encargo espiritual. Terceira chave. Vamos avançar um pouquinho com isso. Quarta chave. Unção espiritual. É claro, irmãos, que isso seria assunto para uma conferência inteira. Está sendo vendido aí um livro excelente de Andrew Murray, chamado O Espírito de Cristo. É um dos melhores livros sobre a pessoa e obra do Espírito Santo. Então esse assunto de unção espiritual é um grande assunto. Não nos propomos falar disso aqui. Mas guarde essa quarta chave, unção espiritual. E rapidamente alguma coisa sobre ela. Primeiro, nosso Senhor Jesus, o Verbo encarnado de Deus, foi concebido por obra do Espírito Santo. Mas não apenas isso. Jesus de Nazaré foi ungido com o Espírito Santo. Então aí, registre aí, Atos 10, 38. Quando Pedro está pregando na casa de Cornélio, com todas as letras, sabe o que ele diz? Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com poder. Então a pergunta, quando foi que isso aconteceu? No Jordão, no batismo. Agora, antes disso acontecer, Jesus era completamente santo ou não? Claro que ele era. Quem preparou um veículo humano, o corpo para ele no ventre da Virgem? Espírito Santo. Quando a oferta de manjares era fabricada, a flor de farinha era misturada com o quê? Azeite, óleo. Porque sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me preparaste. Miraculosamente, sem relacionamento de homem e mulher. Qual é a profecia mais importante do Velho Testamento? Eis que a Virgem conceberá e dará à luz a um filho. E ele será chamado Emanuel, Deus conosco. É a profecia mais importante de todas, não é? Então ele foi concebido por obra do Espírito Santo, flor de farinha, porque a natureza humana do Senhor Jesus era absolutamente perfeita. Cada grão do tamanho de outro grão, como nós vimos pela manhã. Que caráter ele tinha. Né? Então o Espírito Santo formou, preparou, forjou esse corpo no ventre da Virgem. Flor de farinha misturada com azeite. Mas não é apenas isso a oferta de manjares. Aquele bolo de manjares também era ungido com azeite. E esse bolo de manjares ungido com azeite é o Senhor Jesus no Rio Jordão. Aí, irmãos, há muitas perguntas aqui que nós não temos tempo para elas não, mas estude, por favor. Não há nada mais precioso do que estudarmos a pessoa do nosso Senhor Jesus. Na Bíblia, com os preciosos livros que nós temos, Vida do Senhor Jesus, de nosso irmão Stephen Kong, O Incomparável Cristo, de Oswald Sanders, Cristo Jesus Homem, de Bruce Ware, são obras lindas para nos ajudar nesse assunto, a humanidade de Cristo. Porque quanto mais vemos esse homem, mais nossos joelhos se dobram e nós o adoramos. Então, esse Cristo perfeito, ele entra no Jordão e o Espírito desce sobre ele. João vai nos dizer no seu Evangelho, João 3, que Deus não deu a ele o Espírito por medida, como é conosco. Mas como ele é o cordeiro, então a pomba poderia pousar no cordeiro. Então o Espírito Santo habitou plenamente
na vida do Senhor Jesus homem, porque até mesmo preparou o seu corpo, flor de farinha mais azeite, mas também o Espírito Santo ungiu plenamente o nosso Senhor Jesus. Então nosso Senhor Jesus foi equipado pelo Espírito Santo para realizar toda a sua obra. Lucas, que descreve a humanidade do Senhor mais do que nenhum outro evangelista, é Lucas, você sabe. Ele é quem mais enfatiza que Jesus foi um homem cheio do Espírito Santo. Parece que essas palavras só se aplicam para nós, né? Para nós que éramos pecadores e fomos feitos filhos de Deus. Não, se aplica para ele também. Jesus foi um homem cheio do Espírito Santo. E é dito então que o Espírito desce sobre ele no deserto. É dito que o Espírito Santo, no Jordão, é dito que o Espírito Santo mesmo o conduz ao deserto para ser tentado pelo diabo. Lucas 4. É dito que o Espírito Santo o traz de volta do deserto. E ele entra lá na cidade dele, Nazaré, na sinagoga, abre a Bíblia, primeira palavra do Senhor, depois do batismo dele. Abre a Bíblia em Isaías 61. O que está escrito lá? O que ele lê lá, aquele dia? O Espírito do Senhor está sobre mim. Me ungiu para evangelizar os pobres, pregar o evangelho aos cativos, libertar os oprimidos, não é? Apregoar o ano aceitável do Senhor. E Jesus parou aí. Embora o texto de Isaías diga, e o ano da vingança, e o tempo da vingança do nosso Deus. Isso Jesus não citou. Porque ele não veio para manifestar o tempo da vingança do nosso Deus, na sua primeira vinda. Apenas o ano aceitável do Senhor. Não veio para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Ele ainda virá para julgá-lo e manifestar a vingança do nosso Deus. Então, Pedro, em Atos 10, pregando na casa de Cornélio, Atos 10, 38. Deus ungiu a Jesus de Nazaré. Ele diz de Nazaré para que nós vejamos que é o homem mesmo, o homem Jesus. Deus o ungiu com o Espírito Santo e com poder. Queridos irmãos, o autor de Hebreus vai nos dizer que até para enfrentar a cruz, e talvez especialmente para enfrentar a cruz, o Espírito Santo equipou Jesus. Hebreus 9. Pelo Espírito eterno, a si mesmo ele se ofereceu sem mácula a Deus. Por que estamos falando tudo isso? Por causa dessa quarta chave. Unção espiritual. Agora, o que é unção espiritual? De novo, nós temos que cuidar da nossa cabeça mística. Temos que ter muito cuidado. Vamos tentar definir unção espiritual assim. E você tem liberdade para discordar, viu? Nenhum problema. Vou te dar a minha definição. Unção espiritual significa simplesmente que a presença de Deus é muito evidente no vaso. Só, mais nada. Esquece o resto. Se o vaso fala em língua ou não fala em língua, isso é um outro assunto. Se o vaso profetiza ou não profetiza, isso também é um outro assunto. Se o vaso tem dom de curar ou não tem dom de curar, isso também é um outro assunto. Unção espiritual é a presença de Deus, é muito evidente no vaso. Isso é unção. Graças ao Senhor. Amados irmãos, um servo do Senhor do século XVIII ia todos os dias, quase todos os dias, numa barbearia para fazer lá seu cabelo e particularmente sua barba, né? As barbearias naquele tempo eram um lugar horrível. Era um lugar onde você podia escutar todas as histórias do dia. Hoje também, boa parte aí continua sendo, né? Todas as fofocas e futricas do dia, você ia lá na barbearia para você ouvir. É dito que quando esse servo do Senhor entrava para fazer sua barba, simplesmente entrava, sem falar nada. Sentava na cadeira, para o barbeiro fazer a sua barba. Você podia ouvir uma mosca voando. Todos aqueles homens fechavam a sua boca, enquanto ele estivesse ali fazendo a barba, sem que nada fosse dito por ele. A presença do Senhor era muito evidente nesse vaso. E isso é unção espiritual. Nós confundimos unção com barulho, não é? Às vezes confundimos unção com voz grave, voz grossa. Confundimos unção com eloquência. Eloquência não é igual a unção. Confundimos unção com conhecimento. Também não é a mesma coisa. Confundimos unção com muita coisa. Mas quando você está diante de alguém
que realmente tem a unção do Senhor, você sabe. E ninguém precisa te falar nada. Porque a presença de Deus é evidente no vaso. Agora, irmãos, essa é uma chave no nosso serviço ao Senhor. Como vamos servir sem unção? Paulo, quando escreve aos Coríntios, e diz, graças a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Isso é unção. Aí ele diz, para com alguns nós somos cheiro de morte para morte. E ali ele usa uma palavra para cheiro, que é a nossa palavra para um fedor, um mau cheiro. Então diz que nós cristãos, para alguns, nós teremos um mau cheiro. Para outros, ele diz aroma, aí a palavra é olor, um perfume de vida para a vida. Deixe-me tentar explicar isso. Estevão está pregando aquelas autoridades judaicas. Um evangelho puro, cristalino, maravilhoso, cheio da unção do Espírito Santo. Estevão, qual o resultado? Estevão foi para eles cheiro de morte para morte. Porque o Espírito Santo usou a pregação de Estevão não para salvar aquelas pessoas, mas ele usou a pregação de Estevão para julgar aquelas pessoas. Tanto que Estevão termina assim, homens de dura cerviz e incircuncisos de coração, vós sempre resistis ao Senhor. Então diz que eles rilhavam os dentes contra ele e o apedrejavam. Nós podemos pensar, então Estevão fez errado? Será que ele tinha que mudar a mensagem? Não. Muitas vezes a nossa vida significará isso para outros. Nossa presença num determinado ambiente vai significar reprovação naquele ambiente. Nossa presença numa conversa vai significar reprovação daquela conversa. Porque se não significar, nós não temos a fragrância de Cristo. Nós somos aqueles que onde são colocados assumem o sabor do ambiente. Não é? Mas a unção espiritual impede que isso aconteça. Nós não nos conformamos ao ambiente onde estamos. Nós somos o que somos pela graça de Deus em Cristo e temos a medida daquilo que o Senhor nos tem dado para todos os homens, em todos os tempos e em todos os lugares. Então, cheiro de morte para alguns, mas graças ao Senhor, também aroma de vida para vida. E, exemplo, Pedro, pregando no Pentecostes. O mesmo evangelho que Estevão pregou, não tem evangelho diferente. Estevão prega e é apedrejado, ungido pelo Espírito Santo. Estevão. Pedro prega e 3.000 almas se convertem. Aroma de vida para a vida. E Paulo, quando cita isso é 2 Coríntios 2, a partir do verso 14. Ele faz uma pergunta importantíssima. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? A palavra para suficiente é idôneo. Nós temos tido idoneidade, você sabe o que é idoneidade, não sabe? É alguém que é fidedigno, alguém que é confiável. Então Paulo pergunta, quem é fidedigno, confiável, idôneo para estas coisas? Que coisas? Para que a vida dele seja cheiro de morte para morte, no que é necessário, e seja aroma de vida para vida, no que é necessário. Então, amados irmãos, isso é unção espiritual. Agora, por que nós colocamos unção aí na frente? Quarta chave que nós estamos vendo. Porque também era resultado do trabalho da cruz. Claro, se o que há em nós é madeira, é feno, é palha, o Espírito Santo nunca vai ungir isso. A pomba só pousa sobre o cordeiro. Porque no Jordão estava o cordeiro de Deus. Porque o caráter ali é do cordeiro mudo perante os seus tosqueadores. Então o Espírito Santo encontrou ali lugar de habitação. É isso que ele busca nas nossas vidas. Se o nosso caráter não for mudado, nunca seremos cheios do Espírito Santo. Não há nenhuma vigília, nenhuma oração, nenhum servo do Senhor que possa nos trazer unção do Espírito Santo. Porque a unção do Espírito Santo não é comprada, ou não é obtida por nenhum desses meios. Só o trabalho da cruz em nós pode nos trazer unção do Espírito Santo.
E o Espírito Santo, então, avalizar nossa vida, nossa conduta, nossas palavras, ou seja, o que for. Então, essa seria a quarta chave. Vamos avançar para mais uma, já estamos terminando esse período. Quinta chave para o serviço cristão. Uma mente disposta a sofrer. Colocamos aqui, porque quando falamos sobre o trabalho da cruz, já falamos um pouco sobre sofrimento, né? Mas aqui estamos destacando particularmente essa chave. Então, abra sua Bíblia em 1 Pedro capítulo 4. Olha esse versículo. 1 Pedro 4, 1. Ora, 1 Pedro 4, 1. Olhe com atenção. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento. Você já tinha visto esse versículo na sua Bíblia, irmão? Ou esse ficou de fora? Porque você já viu uma coisa que compra em muitas livrarias evangélicas chamado caixinhas de promessas. Aquilo é uma coisa terrível. Porque só tem mesmo as coisas boas. Né? Você nunca vai encontrar um versículo desse na caixinha de promessa. Né? Tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos vós do mesmo pensamento. Sabe o que isso quer dizer? Nós somos seguidores do desprezado. Nós somos seguidores daquele que foi chamado maldito. Nós somos seguidores do crucificado. E seremos assim, sempre, né? Mas no sentido de testemunho, até que ele venha. Quando ele vier, então agora na segunda vez, particularmente, não é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Embora ele seja e sempre o será. Né? Mas ele já veio nessa forma, digamos assim. Agora ele vem como o leão da tribo de Judá. Para com cetro de ferro reger todas as nações. Com a espada que sai da sua boca, destruir o homem da iniquidade, o anticristo. É assim que ele vem. Né? E então nós nos regozijaremos no nosso rei. Na plena manifestação da glória do seu reino. Até então, quem somos nós? Qual é a nossa marca? Seguidores do Cordeiro, por onde quer que ele vá. Então nós não podemos ser servos do Senhor sem essa chave de serviço. Nós temos aqui na nossa mente uma mentalidade disposta ao sofrimento. Porque se o Senhor tardar, nós entraremos em dias mais difíceis. Pode haver tempo em que nós não tenhamos nem mesmo liberdade de cultuar o Senhor. Então, e nem ter a palavra do Senhor na nossa mão. Antes de encerrar, eu vou encerrar lendo com os irmãos um pequeno texto. Deixa eu ver onde ele está. Está aqui. Um pequeno texto escrito por Watchman Nee, há mais ou menos 70 anos atrás, mais ou menos, sobre os dias que antecederiam a vinda do Senhor. Mas antes de ler, deixa eu localizá-lo aqui. Deixa eu dizer algo para os irmãos. O Senhor tem nos dado o privilégio de cooperar com a obra dele em Cuba. E já estivemos lá algumas vezes, 5 vezes. Sabe como a obra do Senhor ali em Cuba iniciou? Uma anciã, que hoje tem 70 e tantos anos de idade, há mais de 20 anos atrás, ela foi torturada psicologicamente pelo sistema comunista lá, pelo regime comunista. E ela tinha uma filha que era universitária. Muito tempo depois, quando ela sofreu essa tortura psicológica, ela mesma era muito jovem. Isso vai ter mais ou menos 50 anos atrás. E a sua filha, 20 anos depois, 25 anos, quase 30 depois disso, desse tempo em que ela sofreu essa tortura psicológica, a sua filha então era universitária ali em Cuba. Todos os jovens têm acesso à universidade ali. Então, essa moça, com mais 2 ou 3 companheiras, começaram a pregar o evangelho dentro da universidade. Esse era um perigo tremendo naquele regime, há mais ou menos 20 anos atrás.
O Senhor de tal forma abençoou-as, e lembre-se, eram apenas irmãs. O Senhor de tal forma as abençoou que um dos professores da universidade, membro do Partido Comunista cubano, creu no Senhor Jesus. E o Evangelho foi disseminando naquela universidade, mas eles não podiam ter Bíblias. As pouquíssimas Bíblias que entravam no país clandestinamente eram possuídas como verdadeiros tesouros. Então nós ouvimos a história de primeira mão desta jovem que conhecemos. Hoje tem seus 30 e tantos anos. Ela disse que as Bíblias que eles tinham eram repartidas em pedaços. E cada um ficava com uma parte da Bíblia, porque era uma joia rara. E elas liam, agora já com outros jovens mais, um grupo de jovens, elas liam exaustivamente as suas Bíblias. E memorizavam passagens enormes das Escrituras. E se reuniam à noite, o país é muito mal iluminado, por toda a carestia que se vive lá. Elas se reuniam à noite, nas linhas de trem, a cidade onde ela vive passa uma linha de trem, e se encontravam ali, na negridão da noite, e se reuniam para falar as Escrituras que tinham memorizado. E falavam uns aos outros. Em Malaquias capítulo 4, capítulo 3, Malaquias 3, quando o povo de Deus estava vivendo aquela hora horrível em que o Senhor levantou Malaquias para profetizar, ele é por um lado um livro tão trevoso, a hora é tão trevosa, por outro lado é tão maravilhoso. E o Senhor tem no meio daquelas trevas um remanescente, como ele sempre teve. Sabe o que o Senhor fala daquele remanescente? Ele diz assim: então, os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. Exatamente isso que aqueles jovens estavam fazendo. Os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. E o Senhor atentava e ouvia. A palavra no hebraico fala de alguém, um pai, por exemplo, que se debruça para observar atenciosamente o que o seu filho pequeno está fazendo. Aquela brincadeira do seu filho lhe chamou muita atenção. Então ele se debruça para observar cuidadosamente. Foi a palavra que o Senhor escolheu. Os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros e o Senhor se debruçava para ouvir atentamente. Mas não só isso. E havia diante dele um memorial escrito para aqueles que temem ao Senhor e se lembram do seu nome. Estes serão para mim um particular tesouro naqueles dias que eu prepararei. Esse é o dia da vingança do nosso Deus. Eu os pouparei como um homem poupa o seu filho, que o serve. Amados irmãos, a única coisa que vai nos guardar de pé nesses dias difíceis que antecedem a vinda do Senhor é devoção. Não é conhecimento bíblico. Não é o depósito que temos. A única coisa que nos manterá de pé é devoção. É se amamos ao Senhor. Então, queria muito localizá-lo aqui, mas não estou achando. Achei. Que bom. Escute. Eu vou ler e nós terminamos essa primeira sessão. Antes da vinda do Senhor, haverá muito engano e muito erro. E se fosse possível, até os escolhidos seriam enganados. A aparência de piedade aumentará. A fé diminuirá por causa de falsos credos engendrados por Satanás. E também o amor pelo mundo e a negação da palavra de Deus sufocarão a fé. Não é? Ele não viu isso nos seus dias, nosso irmão Watmani. Talvez tenha visto algumas coisas, certamente viu algumas coisas no seu contexto. Hoje nós estamos vendo globalmente. Não há mais absolutos nenhum. Nós vivemos num mundo chamado de pós-verdade. Você já ouviu essa palavra? Há anos atrás falava do mundo pós-moderno.
Muitos jovens aqui não se lembram. Isso é do meu tempo, quando eu era jovem. Pós-moderno. Hoje é pós-verdade. Porque é um completo relativismo. Por isso a questão da identidade de gênero, a ideologia de gênero está aí. Porque é um mundo pós-verdade. Né? Então, a fé diminuirá por causa de falsos credos engendrados por Satanás. E o amor pelo mundo e a negação da palavra de Deus sufocarão a fé. Um irmão disse bem: tais obras satânicas produzirão um efeito impalpável que nos envolverá como o ar. Haverá forma de piedade exterior, mas por dentro estará cheia de maus espíritos e da melancolia do inferno. Esses espíritos malignos farão tudo o que puderem para desviar os filhos de Deus e oprimi-los. Atacarão, olha as palavras do nosso irmão, atacarão o nosso corpo, arrefecerão a nossa vontade e embrutecerão as nossas mentes. Toda espécie de sensações e provações estranhas nos sobrevirão, fazendo com que percamos o desejo de buscar a Deus e a força para fazê-lo. São palavras muito sérias, irmãos. Cansando o nosso espírito e embotando a nossa mente, e ao mesmo tempo fazendo-nos estranhamente amar os prazeres e os costumes do mundo, como também cobiçar as coisas proibidas por Deus. Em outras palavras, mundanismo em geral. Escute agora isso. Perderemos a liberdade e o poder de pregar. Ah, irmãos, que a profecia desse irmão não se cumpra. Que o nosso Senhor Jesus nos tome para si antes de vermos essas coisas. Perderemos a liberdade e o poder de pregar. Muito falatório inútil, muita filosofia, muita psicologia, muito tudo. Pouca palavra de Deus, pouca unção do Espírito Santo, pouco poder, pouca verdade. Não poderemos nos concentrar para ouvir mensagens. Você está aqui de corpo presente, a mente está sei lá onde. Não poderemos nos concentrar para ouvir mensagens. E seremos incapazes de nos ajoelhar para orar dedicadamente por um período mais longo. Não é verdade, irmãos? Tais trevas e tal atmosfera deverão ser enfrentadas com resolução, disse o nosso irmão. Acharemos que é difícil servir a Deus e andar com Ele, e muito fácil viver de acordo com a carne. A atmosfera à nossa volta nos forçará a trair a Deus e desistir das nossas sinceras orações. Isso chama apostasia. Vivemos esses dias já. Nossa sensibilidade espiritual será embotada, para que não vejamos as realidades celestiais ou a gloriosa presença de Deus. Que tópico esse, irmão. Esse texto nos dá uma conferência, as coisas que esse irmão menciona aqui. A gloriosa presença de Deus, não mais percebida por nós, não mais interessa para nós. O templo está de pé, mas a arca já está fora. E nós nem notamos falta que a arca saiu, porque o templo continua. Os sacerdotes estão ali, os serviços estão ali, mas a arca já foi embora. E Icabod, foi-se a glória de Israel. Já estamos sentindo o começo destas influências. Então ele escreveu isso há uns 70 anos atrás. A concupiscência do mundo tece uma extensa rede à volta do crente, de muitas maneiras. Muitas coisas que em gerações passadas eram inimagináveis estão sendo praticadas sem restrição. E ele não sabia nada de ideologia de gênero quando ele escreveu isso. Muitos lugares, escute isso, muitos lugares de adoração não só resistem à entrada de coisas espirituais, bloqueando reavivamentos,
como também introduzem toda espécie de festejos e coisas duvidosas. Irmãos, alguns locais de reunião hoje, você não sabe onde você está. Se é casa de show, é boate, o que é aquilo? Né? Naturalmente, reconhecemos que ainda há muitos lugares abençoados por Deus, mas, examinando a situação da igreja no mundo como um todo, não deixa de ser um quadro digno de pena. Imagine se nosso irmão estivesse vivo hoje, o que ele diria. E concluindo, tendo visto essas coisas, não podemos deixar de clamar à igreja de Deus que se levante, que desperte, que retorne à comunhão com Deus e que agrade ao Senhor no tempo que ainda lhe resta. Que linda frase, irmão. Que realidade. Se arrependa, volte ao Senhor e agrade a Ele no tempo que ainda resta. E por fim, estejamos preparados para comparecer diante do tribunal de Cristo e apresentar ali a Ele o nosso caso. Oh, irmãos, que ouçamos isso nesses dias difíceis que nós vivemos. E que o Senhor então nos dê tomar posse dessas chaves para o seu serviço. Elas não foram escolhidas aleatoriamente. São as nossas maiores necessidades como povo do Senhor. Então, na outra sessão, nós voltamos, ainda não terminaram as chaves. Nós vamos colocar mais algumas, antes de concluirmos. Amém.